Igreja, esse texto faz parte sobre o chamado de Deus na vida de Abrão. Nós conhecemos Abrão como o pai da fé. Justamente por aqui é o chamado, e no capítulo 15 nós vamos ver a grande aliança que o Senhor faz com esse homem. E a partir daí nós entendemos o seu papel, tanto para o judaísmo como para nós cristãos, dentro de um contexto de fé. E quando eu vejo o chamado de Abraão, eu percebo que ele é um dos chamados mais desafiadores que a palavra do Senhor nos conta. Porque de uma hora para outra, o Senhor chega para esse homem que morava em uma terra que não era onde o Senhor gostaria que ele estivesse, mas em um contexto da Babilônia, e diz para ele o seguinte: sai da sua terra. E nós vamos ver, olhando para o texto, que esse chamado do Senhor para a vida desse homem, ele é um chamado totalmente condicional. É muito interessante quando nós somos chamados para algo e nós temos a opção de não fazermos aquilo e continuarmos na rota que nós estamos sem sermos prejudicados espiritualmente. Mas o Senhor chama esse homem, e o que eu falei para você é raro acontecer. Sempre quando o Senhor nos chama, Ele vai sacudir a nossa vida para que algo aconteça na nossa estrutura. Nós estamos falando aqui nessa noite sobre visão, sobre enxergarmos aquilo que o Senhor está enxergando mediante um chamado. E esse chamado, ele é totalmente condicional. Porque quando o Senhor chama ele, no versículo 1 ele diz o seguinte: sai da sua terra, então eu te abençoarei. Por isso que existe uma condição, porque o Senhor disse: sai. Se você sair, você será abençoado. E é interessante que se nós fôssemos raciocinar, e não olharmos pela fé, será que muitas vezes o Senhor não pode nos abençoar no lugar que nós estamos? Será que o Senhor não poderia ter abençoado Abrão no lugar que ele estava? A gente pode pensar dizendo: Senhor, me deixa quieto aqui, está tranquilo o que está acontecendo na minha vida, me abençoa daqui mesmo, Senhor. Será que tem que ir para lá? E essa condição que o Senhor coloca para Abrão, diante do plano que ele tinha para a vida dele, era que ele precisava sair. A condição estava em sair. Deus começa a descrever, a contar os planos que ele tinha para Abrão. Mas a parte do plano, ou o principal do plano, é que ele saísse do lugar aonde ele estava. O propósito que o Senhor tinha para a vida desse homem não estava no lugar em que ele estava. Ele era a pessoa que o Senhor queria abençoar, mas o local não era onde o Senhor queria que ele estava. E isso é uma coisa que nós precisamos compreender na nossa vida. Nós somos o objeto da bênção, mas muitas vezes o contexto não nos favorece. E para nós sermos abençoados como objeto da bênção, o Senhor vai fazer com que nós saiamos de contextos que nós estamos. Porque isso faz parte da condição de sermos abençoados. É claro que o Senhor estava querendo ampliar algo na vida de Abraão que então era desconhecido. E quando nós falamos essa palavra desconhecido, traz muito tremor ao nosso coração. E foi justamente isso que Deus fez na vida de Abraão.
para que os meus planos se realizem na sua vida, tanto material como espiritual, é necessário que aconteça um movimento na sua vida que leve você para o lugar aonde eu quero que você esteja. O chamado de Deus para Abraão, no mínimo, ensina duas coisas para nós. Quando nós olhamos para a vida do patriarca. E é sobre essas coisas que nós vamos falar essa noite. A primeira é que Abraão teve uma obediência irrestrita ao chamado de Deus. E a segunda é que Abraão desejava ser ampliado. É que Abraão desejava conhecer aquilo que até então para ele era oculto. Mas o que nós precisamos compreender com esse chamado de sair, de não ficar aonde está, para que você seja abençoado, existem coisas que são reveladas. Porque podem existir lugares que o Senhor quer que nós não estejamos. Ou lugares que já acabou o tempo de nós estarmos. Podem existir pessoas que não estão nos influenciando para o centro da vontade do Senhor. Podem existir na nossa vida pensamentos que bloqueiam o manifestar da graça do Senhor sobre nós. Podem estar existindo atitudes que nos impedem de viver a ampliação que Deus tem para cada um de nós. Na verdade, o centro do chamado de Deus para Abraão estava na renúncia. A mesma renúncia que o Deus Filho precisou ter do trono de glória no céu, se despir de tudo isso e virar homem. É mais ou menos isso que acontece com Abraão. O chamado de Deus para a nossa vida, a igreja, na sua grande maioria das vezes, vai exigir de nós algo que nós, quem sabe, até detestamos, que é renunciar a algo. E o chamado na vida de Abraão está totalmente relacionado à renúncia. Sai da onde você está. Renuncia pai, mãe, renuncia tudo aquilo que parece ser bom, mas não é o que eu quero fazer na sua vida. O versículo 1 até o 4 nos mostra essa obediência irrestrita. O texto diz o seguinte: o Senhor tinha dito a Abraão, deixe a sua terra natal, seus parentes e a família de seu pai, e vá à terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, o abençoarei e o tornarei famoso, e você será uma bênção para os outros. A obediência, não esqueça disso, é o princípio de Deus que mais nós desonramos. A obediência é o princípio de Deus que nós mais desonramos. O homem tem a tendência de desonrar a Deus com a sua desobediência. Gênesis capítulo 3, versículo 6 mostra exatamente isso. Quando Adão e Eva desonraram a Deus com a sua desobediência. Desobedecer a Deus é o mesmo que nós estarmos dizendo: eu não quero estar dentro do seu propósito, eu não quero estar dentro da sua vontade, eu quero viver a minha história, eu quero viver aquilo que eu estou planejando para mim. E exatamente isso mostra de uma forma clara quando Adão e Eva decidiram isso. Nós estamos decididos não ouvir a Deus, não obedecer aquilo que Ele tem, mais vivermos aquilo que nós queremos, conforme a nossa vontade, conforme aquilo que nós desejamos. A obediência é o princípio que nós mais desonramos. Desobediência é a falta de confiança. Ou seja, quando nós desobedecemos a Deus, estamos declarando que nós não confiamos nele, e confiança é fé, igreja. Quantas vezes nós recebemos uma ordem do Senhor,
Quantas vezes nós recebemos uma direção do Senhor, mas nós simplesmente tapamos os nossos ouvidos dizendo: eu não quero viver isso, eu quero viver a minha história, eu quero viver o meu propósito. Mas quando as coisas começam a dar errado, nós questionamos a Deus, mas o princípio, o início de todas essas coisas foi porque nós desobedecemos. Nós saímos do círculo da bênção, nós saímos da cerca que nos protege, que é chamada fé e obediência a Deus. Quando nós desobedecemos a Deus, estamos declarando que nós não confiamos. Essa versão da Bíblia NVT, nova versão, aqui está na NVT, transformadora. Ela traz algo muito interessante, que a maioria também traz isso das versões. Ela diz o seguinte, no versículo 4: então Abraão partiu, como o Senhor havia lhe instruído. Nós não temos o espaço de tempo que isso aconteceu, mas parece que quando Moisés escreve isso, sem dar detalhes, ele está dizendo: Abraão simplesmente obedeceu. Abraão não questionou. É como se nós pensássemos em um gap que o Senhor falou hoje, amanhã mesmo ele já estava, no dia seguinte já com as malas prontas para sair e cumprir a ordem do Senhor. É o que o texto nos mostra. Nós não sabemos se de fato isso aconteceu. Eu acredito que não, porque o texto diz que ele foi com as riquezas, foi com a sua família, então até reunir tudo isso, mas o texto está nos mostrando que a obediência de Abraão a Deus nesse contexto foi irrestrita, não coube o questionamento. Ele entendeu que Deus disse: sai, se você sair eu o abençoarei, conforme o meu querer e o meu propósito para a sua vida. Quem está entendendo? Abraão, ele é um exemplo de fé, ele é um exemplo de obediência irrestrita. E Abraão, ele é um exemplo de ampliação para nós, para aqueles que estão no centro da vontade de Deus e que sabem abrir mão da sua vontade. A resposta de Abraão, com sua atitude, é a resposta que nós precisamos dar para Deus quando Ele pede algo de nós. Mesmo que esse pedido esteja relacionado a renúncias, a dizer não para muitas coisas. E quando nós olhamos esse chamado de Abraão, nós podemos lembrar daquilo que Jesus disse: aquele que deixar pai e mãe. A Bíblia, ela é cheia de conexões, igreja. E o chamado de Jesus para nós é exatamente esse. Quando Ele mostra o plano que Ele tem para nós. E por mais desafiador que seja, e por mais que os nossos olhos não enxerguem, e por mais que nós não venhamos entender o porquê, o Senhor espera de nós uma atitude que nos leve sem questionar ao centro da vontade dEle. Eu preciso que vocês estejam comigo entendendo esse raciocínio bíblico e aquilo que o Senhor quer falar para nós. Se nós estamos nesse ano profético de ampliação, nós precisamos estar dispostos a dizer sim para tudo que o Senhor pedir para nós, até mesmo sair do lugar onde nós estamos. Até mesmo sair das influências que estão influenciando a nossa vida. Até mesmo renunciar àquilo que nós pensamos que é o melhor da nossa vida, mas que no fundo nós sabemos que não é da vontade de Deus. Abraão, ele mostra isso para nós com a sua atitude. Agora nós vamos pular 2 capítulos. E vamos para o capítulo 15.
nesses 2 capítulos que nós pulamos, coisas acontecem. Depois do chamado, Deus faz uma promessa para Abraão. Até aqui não era uma promessa, era apenas um chamado. A promessa que Deus faz para Abraão está no capítulo 13, no versículo 15. Farei com que os seus descendentes sejam tantos como o pó da terra, assim como ninguém pode contar os grãos de pó. Assim também não será possível contar os seus descendentes. Deus, ele mostra para Abraão, até então, que a descendência física dele, que era descendência física, seria incontável. E vendo muitas coisas acontecendo na sua história, um tempo passado, o versículo 15 mostra uma apreensão no coração de Abraão. Ele viu grandes coisas acontecendo, Deus o prosperou, Deus fez com que ele, 318 homens, vencesse reis para resgatar Ló, mas os olhos dele ainda não estavam vendo aquilo que o Senhor havia dito para ele quando o chamou. Gente, o pior inimigo do homem é o tempo. Há 5 anos atrás eu me olhava de uma forma diferente para o espelho. Agora eu já começo, 5 anos depois, verem sinais de expressão muito mais evidenciados na minha vida. Todo mundo quer ser jovem. Vai dizer que ninguém aqui, pode até ser, né? Mas quem de vez em quando não passa um creminho para dar uma lubrificada na elasticidade da pele? O pior inimigo do homem é o tempo. Hoje eu estava falando das boas notícias, as boas novas com meu pai no almoço, e as boas notícias eram o 7º título do Grêmio, do Gauchão. Estava aberto ali, vi o Renato, falei, nossa pai, como o Renato está acabado, né? 61 anos, o pai tem menos ruga que ele. O maior inimigo do homem é o tempo. Ninguém gosta de esperar. Aqui demonstrou uma certa ansiedade. Esse medo que o versículo 1 fala, que nós vamos ler, pode até ter sido de uma visão, um encontro que Abraão teve com Deus, mas o coração dele estava atemorizado também por coisas não estarem acontecendo. Capítulo 15, versículo 1 diz o seguinte: depois desses acontecimentos, a palavra do Senhor veio a Abraão, numa visão, dizendo: não tenha medo, Abraão, eu sou o seu escudo, e lhe darei uma grande recompensa. Abraão respondeu: Senhor Deus, que me darás, se continuo sem filho, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Abraão continuou: tu não me deste descendência, e um servo nascido da minha casa será o meu herdeiro. Eis que a palavra do Senhor veio a ele dizendo: ele não será o seu herdeiro, pelo contrário, aquele que será gerado por você, esse será o seu herdeiro. Então o Senhor levou-o para fora e disse: olhe para os céus, conte as estrelas, se puder contá-las. Ele disse: assim será a sua posteridade. Abraão creu no Senhor e isso lhe foi atribuído por justiça. Sabe, igreja, o que nós olhamos a partir de agora é o Senhor fazendo uma aliança. No capítulo 12 fez o chamado, no capítulo 13 fez uma promessa, agora no capítulo 15 o Senhor fazendo uma aliança, mostrando para Abraão que tudo aquilo que ele havia prometido anos atrás, quando tirou ele do lugar aonde ele estava, ainda não havia acontecido e Deus não havia esquecido. Abraão estava assustado, com medo, já não acreditava mais da sua descendência. Gente, muitas vezes nós não crermos mais naquilo que está acontecendo pode fazer parte da nossa história, por causa das situações da vida. Ele ainda não tinha filhos, mas sabe o que me mostra esse texto? Que todo o seu contexto de falta de realizações daquilo que ele queria estava impedindo que Abraão enxergasse. Abraão estava com a sua visão totalmente danificada
Abraão estava dando muito mais importância para as suas emoções do que a palavra que o Senhor havia dito para ele. Os olhos não enxergavam, de fato não enxergavam, e o texto vai nos mostrar isso. Todas as versões, tudo que eu busquei, levava a esse entendimento. Não é uma mera interpretação que eu estou falando, porque o texto vai nos mostrar o seguinte: o versículo 5 vai mostrar o que Deus precisou fazer na vida de Abraão, porque não estava enxergando. Existem coisas, existem situações, existem lugares, existem pessoas que limitam a visão de Deus na nossa vida. O texto no versículo 5, abre para mim, 15:5, mostra exatamente isso, porque Abraão estava dentro de um lugar, Abraão não estava enxergando, e Deus mostrou para Abraão que ele precisava enxergar, mas existiam coisas que estavam limitando a visão dele. Então Deus mostra de uma forma literal, material para ele, que ele não estava vendo aquilo que ele precisava ver. O texto vai nos falar: em seguida levou Deus Abraão para fora. Abraão não saiu por sua vontade, Abraão não saiu porque ele queria, mas Deus levou, tomou Abraão. A King James fala: tomou Abraão e levou ele para fora. E quando Abraão chegou lá fora, o Senhor disse: agora que você está aqui fora, olhe para o alto e tente contar as estrelas. Nós não estamos enxergando aquilo que Deus tem para a nossa vida, porque quem sabe nós estamos em lugares que o Senhor não quer que nós estejamos, que está impedindo que nós venhamos olhar para o alto e ver a promessa que Ele tem para cada um de nós. Existem coisas que limitam a nossa visão, igreja. Existem coisas que não permitem que nós sejamos ampliados, e a maioria dessas coisas são pessoas que não permitem que nós vejamos aquilo que Deus tem para cada um de nós. Olhando o texto, eu consigo tirar algumas coisas dessa parte, e nós vamos colocar em paralelo da nossa vida. O texto mostra que pode existir lugar físico que impede que nós vejamos a visão que Deus tem para nós. O texto mostra que existem prisões emocionais, porque Abraão estava com medo, que impede que nós não vejamos o que Deus tem para nós. Existem problemas espirituais que não permitem que nós vejamos o que Deus tem para nós. E quando nós saímos desse calabouço, dessa prisão, desses grilhões que nos prendem a essa situação, Deus vai dizer para nós: olhe e veja aquilo que eu tenho para a sua vida. Igreja, o que está impedindo de você ver o que Deus tem para a sua vida? O que está impedindo dos teus olhos enxergarem aquilo que Deus prometeu? Quem sabe você não está em lugares corretos, com pessoas corretas, com atitudes corretas. Isso tem impossibilitado que os seus olhos olhem para o alto e vislumbrem as estrelas do céu. Muitos teólogos dizem que o capítulo 13, o ministério já pode subir. O capítulo 13, quando o Senhor mostra a descendência para Abraão, está mostrando uma descendência física, porque ele diz: conte o pó da terra, tente contar. E o capítulo 15 fala sobre olhar para os céus, coisas espirituais, e tente contar o número da sua descendência.
Você consegue nessa noite identificar na sua vida algo, lugares, situações que estão impedindo que você consiga enxergar o propósito de Deus para a sua vida? E sabe o que é mais incrível nesse texto? É que o Senhor pegou esse problema de Abraão para ele. De não enxergar para ele. Porque o texto diz, o Senhor tomou Abraão e levou para fora. Sabe o que o Senhor quer? O Senhor quer fazer conosco nessa noite? Tirar-nos do lugar que, quem sabe, está limitando a nossa visão. E nos levar para fora. Para que nós possamos contar as estrelas do céu.